povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje a gente vai bater um papo, vai ter uma conversa sobre a redação do Enem. Redação essa que para muitas pessoas já é parte da família, já conhece como funciona, mas para outros ainda estão sem saber o que fazer, sem saber como funciona, sem saber quais são as 5 competências, sem saber como realmente escrever uma redação. Então nesse vídeo a gente vai falar os conceitos básicos de como funciona a redação do Enem, como são os corretores, qual é o método de correção. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, porque a gente tem que começar desde o princípio, com as informações mais básicas, até a gente chegar na evolução master que a gente vai ter. Então, se você ainda não conhece como funciona a redação do Enem, ou se conhece e tem algumas dúvidas, vem comigo que aqui eu vou tentar falar tudo para vocês, deixar tudo aberto aqui para vocês poderem fazer uma redação maravilhosa e conhecerem como funciona a redação. Então, vem comigo. De princípio, o que é que a gente tem que fazer quando for fazer o Enem, para conhecer a redação do Enem? Justamente a gente tem que fazer isso, a gente tem que conhecer como vai ser o texto que eu vou escrever da redação do Enem. Qual modelo vai ser? Porque muitos outros vestibulares fazem o modelo através de prosa, de narrativa, até mesmo em forma de carta. E a redação do Enem ela é muito diferente. Ela tem um modelo dissertativo argumentativo, que é onde você vai estar discorrendo sobre determinado tema, dissertando aquele determinado tema com argumentos. Você vai argumentar um determinado tema, que geralmente as redações do Enem são sempre temas sociais. Só a de 2018 que foi um pouco complexa, podemos dizer, muito diferente das outras de 2017 para baixo. Então, geralmente ela tem esse tema mais de cunho social, mas é sempre bom a gente estar alerta aos mais diversos temas para a gente estar escrevendo, porque a gente nunca sabe quando vai mudar, como aconteceu ano passado. Mas de qualquer maneira, toda a redação do Enem é de forma de modelo dissertativo argumentativo, onde você vai dissertar e vai argumentar sobre um determinado tema, apresentando a sua tese, apresentando os seus argumentos, tais argumentos que têm que ser favoráveis, têm que estar dentro do contexto do que você está falando, para poder o corretor gostar daquela sua argumentação. Então, nesse texto você vai falar sobre o tema, vai argumentar, dizer por que isso está acontecendo. Se for usar o modelo causa e consequência, você vai falar quais são as causas, quais são as consequências, e sempre argumentando, sempre dizendo por que isso acontece. Introdução. A introdução, gente, é o primeiro parágrafo da nossa redação. A gente tem que começar já introduzindo no tema. A gente já sabe, ó, introdução, introduzir. Eu vou ter que falar, eu vou ter que introduzir qual é o tema que a prova me mostrou, entendeu? Nessa introdução eu vou falar o que é o tema, vou dizer que ele é um problema na sociedade brasileira, vou apresentar a minha tese. E outra coisa que é muito importante, tudo que eu citar na introdução, os dois aspectos que eu citar na introdução, eu vou ter que retomar no nosso desenvolvimento. Então, olha, na introdução você irá apresentar o seu texto, mostrando sobre qual ponto de vista você irá discorrer. O que citar na introdução terá que retomar nos parágrafos de desenvolvimento, entendeu? Então, por exemplo, se eu falar que uma redação contém impactos ambientais, que os impactos ambientais eles são um problema na sociedade brasileira, tendo em vista que desde os primórdios, desde a época da Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas, a poluição foi aumentando e foi impactando ambientalmente o nosso planeta Terra. Eu vou ter que retomar isso que eu falei, que desde a Revolução Industrial, eu vou ter que retomar, eu vou ter que falar isso no meu desenvolvimento. Se eu citei a Revolução Industrial como um aspecto, como uma causa do impacto ambiental, eu vou ter que falar no meu desenvolvimento sobre a Revolução Industrial. Se você usar o modelo causa e consequência, por exemplo, eu falar assim, tendo em vista que devemos analisar quais são as causas e as consequências dos impactos ambientais. Aí pronto, o primeiro parágrafo eu vou dizer,
Em primeira análise, cabe destacar que as causas para os impactos ambientais é isso e aquilo. E no segundo parágrafo eu vou falar sobre as consequências. Então, sempre que eu citar alguns aspectos referentes do que acontece no problema social do tema da redação, eu vou ter que falar no meu desenvolvimento. Geralmente uma introdução, gente, ela tem que ter no máximo de 7 a 8 linhas. Ano passado, não sei quantas linhas eu fiz na minha introdução, acho que foi bem umas 7 linhas, eu acho. Não pode ser muito grande a introdução, gente, porque o parágrafo maior que a gente tem que ter na nossa redação é o de desenvolvimento. Geralmente, se a gente for citar algum fato social, alguma outra área do conhecimento na introdução, ela vai dar um pouquinho grande, mas a gente espreme a letra. No máximo 8, eu acho que 8 ainda é muito para introdução. Então, no máximo 7, 6, a sua introdução fica maravilhosa. Gente, como eu falei pra vocês, lá no início tem gente que faz 3 parágrafos de desenvolvimento. O que eu não indico é melhor a gente fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um falando, argumentando, falando com outras áreas do conhecimento, tudo direitinho. Então, no nosso desenvolvimento, a gente vai abordar os problemas de forma mais ampla, a gente vai discorrer sobre os problemas. Na introdução, a gente falou, por exemplo, como eu disse a vocês, que o impacto ambiental é decorrente do período da Revolução Industrial. Então, no meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar que com a Revolução Industrial, com o surgimento da indústria, as pessoas tiveram que sair dos lugares onde moravam para ir morar mais perto das indústrias, e com isso foi acumulando lixo, e também as indústrias foram soltando fumaça e tudo mais, e foi criando impactos ambientais, entendeu? Um exemplo bem aqui, só para vocês entenderem como funciona. A gente também vai, como eu falei para vocês no modelo de causa e consequência, se você falou das causas, que existem causas e consequências decorrentes dos impactos ambientais, eu terei que retomar isso no meu desenvolvimento. Eu vou ter que falar quais são as causas e quais são as consequências de um determinado problema. Ou eu vou poder também discorrer sobre o assunto baseado em fatos de conhecimento geral. Nunca eu vou ter que usar argumentos, discorrer sobre um tema baseado no que aconteceu na minha vida. A crise hídrica tá muito grande, só um exemplo aqui, a crise hídrica tá acontecendo porque aqui no meu bairro tá faltando muita água. Não posso usar isso, tem que usar algum fato de conhecimento geral que todo mundo conhece, que saiu em jornal, que saiu em revista, na internet. Então, eu não posso usar algum fato social de cunho pessoal, uma coisa que só você e sua família sabem, ou só você da sua cidade sabe. Tem que usar uma coisa de conhecimento geral. A nossa conclusão, o que a gente vai fazer na nossa conclusão? A gente vai concluir o nosso texto apresentando uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção, gente? Proposta de intervenção é a maneira que você vai falar de como resolver aquele problema. Nessa proposta de intervenção, você vai citar algumas ações que a gente pode fazer para poder resolver esse problema. Então, na conclusão, você irá trazer uma proposta de intervenção, como eu já falei, de como solucionar o problema. Nela, você terá que apresentar, gente, nessa introdução, nessa conclusão, nessa proposta de intervenção, a gente vai ter que ter o agente, a ação, o modo, o meio, o detalhamento e a finalidade. Eu vou ter que falar qual agente, por exemplo, o governo, é o governo que tem que fazer isso, mas como o governo vai fazer, que é a ação, mas de que modo ele vai fazer essa ação. Aí pronto, aí a gente vai detalhar, vai dizer o modo, vai dar mais um detalhamento, mas com qual finalidade? Por exemplo, uma finalidade de diminuir os impactos ambientais, porque não tem como a gente acabar totalmente. Então, a gente fala de diminuir os impactos ambientais. Então, na conclusão, você vai concluir o seu texto dando uma proposta de intervenção, não se esquecendo de usar o agente, a ação, o modo meio, detalhamento e a finalidade.
A redação do Enem, como eu já falei aqui para vocês, tem que ter início, meio e fim, tem que ter uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. A redação do Enem precisa ter no máximo 30 linhas e no mínimo 7 linhas. Se você fizer menos do que isso, você vai zerar, entre outras coisas que faz zerar. A gente respeitar os direitos humanos, a gente fazer desenho, a gente falar gíria, colocar hino de jogo, essas coisas. A gente fazer leseira na redação, a gente zera, entendeu? Se você fugir do tema, você também zera. Então, isso tudo você tem que ter cuidado, mas geralmente se você treinar e você já for focado mesmo, você não zera a redação não. Pois é, minha gente, esse foi o vídeo das competências. Eu vou ver se eu encontro alguma imagem para colocar aqui para vocês. Ou eu coloco aqui embaixo na descrição algum PDF, alguma imagem das 5 competências do Enem, porque é melhor que assim vocês vão lerem por vocês mesmos e vai estar mais completinho. Vou ver se eu encontro uma imagem para colocar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like se você gostou, se inscreva se ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, para sempre que eu postar vídeo aparecer aí no seu celular. Comenta o que você achou do vídeo, comenta aí mais sugestões de vídeo para mim estar fazendo, se eu ajudei vocês ou se eu não ajudei. Sangue nos olhos que a gente vai conseguir a aprovação sim. Tchau!